No mundo atual, os projetos estão cada vez mais complexos, dinâmicos e exigem respostas rápidas. Nenhuma metodologia sozinha consegue dar conta de todas as demandas. É nesse cenário que nascem as metodologias híbridas, uma combinação da robustez do PMBOK com a flexibilidade de abordagens ágeis, como Scrum e Kanban. Hoje vamos explorar como essa união cria um modelo mais eficiente, adaptável e alinhado com as necessidades dos projetos modernos. Então, o que exatamente é uma metodologia híbrida? De forma simples, é a integração de práticas tradicionais de gerenciamento, como as do guia PMBOK, com frameworks ágeis como Scrum e Kanban. O objetivo aqui não é substituir uma abordagem pela outra, mas sim pegar o melhor de cada uma para aumentar a previsibilidade, melhorar a capacidade de adaptação, acelerar as entregas, reduzir riscos e entregar valor de forma contínua. Pense assim: enquanto o PMBOK oferece uma estrutura sólida, com controle e clareza sobre todo o projeto, o ágil traz velocidade, entrega incremental e uma colaboração intensa da equipe. Juntas, essas abordagens criam um ciclo de gestão muito mais completo, que consegue lidar tanto com a necessidade de planejamento quanto com a realidade das mudanças inesperadas. É como ter um mapa detalhado da viagem, mas também a liberdade de pegar atalhos inteligentes quando a estrada principal está congestionada. Isso permite que a gente planeje o futuro, mas execute o presente com muito mais agilidade e foco no que realmente importa para o cliente. A grande sacada é que uma não anula a outra. Elas se complementam, criando um sistema de gestão mais forte e resiliente. Mas por que combinar especificamente o PMBOK com o Scrum ou Kanban? A resposta está na natureza dos projetos modernos. Eles lidam com mudanças constantes, e isso exige ao mesmo tempo disciplina e flexibilidade. É aqui que a mágica acontece. A combinação entre o PMB e o K e as práticas ágeis funciona porque cada um cobre uma necessidade diferente. O PMBOK garante um planejamento sólido, com governança e documentação essenciais para projetos maiores. Ele ajuda a ter uma gestão estruturada de riscos, um escopo bem definido e a manter prazos e custos sob controle. Ou seja, ele nos dá a visão de longo prazo e a segurança de que nada importante será esquecido. Por outro lado, o ágil, seja com Scrum ou Kanban, garante entregas rápidas e incrementais. Ele permite uma adaptação constante a mudanças. Mantém o foco no que gera mais valor para o cliente. Promove uma colaboração contínua e dá autonomia para os times se autogerenciarem. Na prática, isso significa que, enquanto o PMBOK define o que e por que estamos construindo, o ágil define como vamos construir em ciclos curtos e eficientes. Juntas, essas metodologias formam uma estrutura que permite planejar com precisão sem perder a velocidade de execução, o que é fundamental no mercado de hoje. E como isso funciona na prática? A aplicação híbrida geralmente é dividida em camadas, onde cada metodologia desempenha o seu papel estratégico. Podemos pensar assim: o PMBOK é usado para o macro, ou seja, para o planejamento inicial e o gerenciamento geral do projeto. É aqui que criamos documentos importantes como o termo de abertura, o plano de gestão do projeto, a matriz de riscos, e fazemos a gestão de custos e de stakeholders, a famosa estrutura analítica do projeto, a IAP, também entra nessa fase, ajudando a decompor o trabalho em partes menores e gerenciáveis. Já o Scrum ou o Kanban entram no micro
na execução do dia a dia, na entrega das tarefas. Aqui trabalhamos com sprints, com backlog priorizado, com as daily meetings para sincronizar a equipe e com as reuniões de revisão para apresentar o que foi feito. Se usamos Kanban, focamos em visualizar o fluxo de trabalho para identificar gargalos. E claro, a melhoria contínua acontece com as retrospectivas. Nesse modelo, o planejamento estratégico é mais tradicional, garantindo a governança e a visão do todo, mas as entregas são ágeis, curtas e adaptáveis, respondendo rapidamente às mudanças e ao feedback do cliente. A combinação do tradicional com o ágil oferece uma série de vantagens únicas. A primeira e mais óbvia é a previsibilidade, com flexibilidade. Você tem um plano, mas consegue se adaptar. Outro ponto forte é um melhor controle de riscos, já que o PMB o te força a pensar nisso desde o início, enquanto o ágil permite identificar e mitigar problemas mais rapidamente nos ciclos curtos. As entregas se tornam mais rápidas porque a equipe foca em pequenas partes de valor. Os ajustes contínuos, baseados em feedback real, se tornam parte do processo. A comunicação também melhora muito, tanto a formal, exigida pela governança, quanto a informal e diária, promovida pelo ágil. Como resultado, temos times mais engajados, pois eles têm tanto a direção estratégica quanto a autonomia para executar. E o mais importante, tudo isso leva a uma maior entrega de valor para o cliente e a uma melhora significativa na qualidade final dos produtos. Projetos que antes atrasavam ou ficavam presos a escopos rígidos, agora conseguem evoluir de forma muito mais dinâmica e eficiente. Mas onde então podemos aplicar as metodologias híbridas? Elas são perfeitas para projetos que possuem partes previsíveis e partes incertas. Pense em um projeto de inovação que, ao mesmo tempo, exige documentação rigorosa e governança, ou em projetos que precisam atender a exigências formais de compliance, mas também precisam ser ágeis para competir no mercado. Elas funcionam muito bem quando você trabalha com equipes multidisciplinares, que talvez tenham culturas de trabalho diferentes. Setores como TI, engenharia, educação, saúde, logística e o mercado financeiro já se beneficiam muito dessa abordagem. Na verdade, qualquer área que precise equilibrar disciplina com velocidade pode tirar proveito do modelo híbrido. Este primeiro capítulo que exploramos hoje mostra a base dessa união poderosa entre o PMBOK e as metodologias ágeis. Nos próximos vídeos, vamos seguir aprofundando como essa integração funciona no dia a dia, nos processos, na dinâmica das equipes e, claro, nos principais desafios de colocar essa prática para rodar. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima. No vídeo de hoje, a gente vai continuar a nossa jornada para unir o melhor dos dois mundos. A estrutura sólida do PMBOK com a flexibilidade do Scrum e a fluidez visual do Kanban. Mas agora, vamos para um nível totalmente prático. Como aplicar isso no dia a dia? Como estruturar times híbridos e, o mais importante, como entregar resultados de forma previsível, rápida e com qualidade. Se você quer sair da teoria e ir para a ação, fica comigo. Quando falamos de metodologia híbrida, estamos falando de criar um ciclo de vida adaptado para o seu projeto. Não é pegar metade PMBOK e metade ágil e misturar, é criar um fluxo sob medida que faça sentido para o seu contexto. Geralmente, esse fluxo funciona assim. A gente começa
com planejamento robusto, inspirado no PMBOK. Aqui, definimos o escopo em alto nível, identificamos os principais stakeholders, criamos uma matriz de riscos inicial, um cronograma macro e listamos as premissas e restrições do projeto. É a base que nos dá segurança e direção. Com essa base pronta, partimos para a execução incremental, usando Scrum ou Kanban. A gente divide o trabalho em ciclos menores, que podem ser sprints ou um fluxo contínuo. A priorização é constante, as entregas são frequentes e as adaptações são feitas de forma dinâmica junto com o time. Isso nos dá velocidade e a capacidade de responder a mudanças enquanto a execução acontece, o monitoramento é contínuo. E aqui usamos o melhor do PMBOK e do Ágil. A gente acompanha indicadores de performance como o EVME, o Lead Time, o Throughput e o Sprint Burn Down. Fazemos reuniões de alinhamento para garantir que todo mundo está na mesma página e reavaliamos os riscos constantemente para adaptar o plano quando necessário. E por fim, o encerramento é estruturado. A gente formaliza o aceite do que foi entregue, consolida as lições aprendidas e organiza a documentação final. Esse ciclo completo garante previsibilidade com velocidade, controle com flexibilidade e qualidade com adaptação. Agora, como organizar o time híbrido? É aqui que muitas equipes se perdem. Para o modelo funcionar, precisa ter muita clareza sobre quem faz o quê. Uma estrutura que funciona muito bem é a seguinte: primeiro, temos o gerente de projetos, ou quando é militar. Ele é o responsável por todo o planejamento macro, pela gestão de riscos, pelo cronograma geral e pela comunicação com os stakeholders. Ele olha para o projeto como um todo. Depois temos o Product Owner, ou ele é o dono do produto, focado em gerar valor. É ele quem prioriza o backlog e garante que as necessidades do negócio estão sendo atendidas a cada entrega. Em seguida, temos o Scrum Master. A função dele é remover impedimentos, garantir que as cerimônias ágeis aconteçam e ajudar o time a seguir as boas práticas do processo. E por último, mas não menos importante, o time de desenvolvimento. Esse time precisa ser autônomo, multidisciplinar e focado em entregar valor incremental a cada ciclo. A chave para o sucesso dessa estrutura é simples. O gerente de projetos fala sobre o projeto, o Product Owner fala sobre o produto e o Scrum Master fala sobre o processo. Quando cada um foca no seu papel, a engrenagem roda perfeitamente. Vamos falar sobre documentação, o terror de muitas equipes ágeis. O PMBOK exige documentação, mas no modelo híbrido, ela não precisa ser pesada. Ela só precisa ser eficaz. A ideia não é criar papelada, é criar clareza. Alguns documentos essenciais nesse modelo são o termo de abertura do projeto para formalizar o início, a matriz de riscos para ter controle, o roadmap do produto para dar visão de futuro, o backlog priorizado, que é o guia da execução, um plano de comunicação simples e relatórios de progresso fáceis de entender, nada além do necessário. Documentação não deve ser um obstáculo, mas sim um instrumento que facilita a vida de todo mundo. Então, como a gente integra Scrum e Kanban com o PMBOK na prática? O Scrum entra muito bem quando você tem entregas claras a cada ciclo. Quando o time consegue trabalhar com iterações de tempo fixo, as famosas sprints, e quando a gente precisa de feedback rápido e constante dos stakeholders, já o Kanban é a escolha ideal quando o fluxo de trabalho
é contínuo. Quando as demandas chegam de forma mais imprevisível e quando o trabalho não se encaixa bem em sprints de 2 ou 4 semanas, pense em equipes de suporte ou manutenção, por exemplo. A integração com o PMBOK acontece de forma natural. O planejamento macro vem do PMBOK, nos dando a estrutura e a segurança. A execução vem do Scrum ou do Kanban, trazendo agilidade e velocidade. O monitoramento usa ferramentas dos dois mundos para ter uma visão completa. E o encerramento segue a estrutura do PMBOK, garantindo que a gente aprenda com cada projeto. Isso forma um sistema que é, ao mesmo tempo, fluido, versátil e super adaptável. Um projeto híbrido funciona ainda melhor quando a gente combina as ferramentas certas. Para a gestão ágil do dia a dia, ferramentas como Jira, Trello ou Asuri DevOps são perfeitas. Elas ajudam a visualizar o fluxo, gerenciar o backlog e acompanhar as tarefas. Para o planejamento clássico, o cronograma macro e a gestão de recursos, ferramentas como Miss Project, Primavera ou até o Asana são ótimas. Elas dão a visão de longo prazo que o PMBOK prega, para analisar a performance e criar dashboards. O Power BI, o Looker, são incrivelmente poderosos, porque eles podem se conectar tanto às ferramentas de planejamento quanto às de execução, unificando os dados. E para a colaboração, ideação e workshops, Miro e Figma são indispensáveis. A regra de ouro aqui é: use ferramentas que falem a língua do time e que simplifiquem o processo, não ferramentas que criem mais uma camada de complexidade. A tecnologia tem que trabalhar a nosso favor. Mas como saber se o método híbrido está realmente funcionando? A gente precisa medir e, para isso, usamos indicadores claros que olham tanto para a gestão quanto para a entrega de valor. O primeiro é a entrega de valor ou value delivery. O projeto está entregando o que o cliente realmente precisa? Depois, a satisfação do cliente. Ele está feliz com as entregas? Outros indicadores importantes são o lead time e o cycle time para medir a velocidade do fluxo. A variação do cronograma para ver se estamos no caminho certo em relação ao plano macro, e o controle de riscos para avaliar nossa capacidade de antecipar problemas. Por fim, a velocidade do time, para entender a capacidade de entrega da equipe. Lembre-se, o modelo híbrido não é só sobre trabalhar rápido, é sobre trabalhar rápido, do jeito certo e com total controle. Claro que, ao adotar o híbrido, alguns erros comuns podem aparecer. O primeiro é documentar demais ou de menos. O equilíbrio é a chave. Outro erro é querer ser 100% PMBOK e 100% ágil. Ao mesmo tempo, o que gera um monstro burocrático. Falta de clareza nos papéis também é um problema clássico. Todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Forçar o uso de Scrum, onde o Kanban se encaixaria melhor, é outro erro comum. Assim como o pior de todos, não medir nada e simplesmente achar que está funcionando. A regra de ouro para evitar tudo isso é simples. O modelo híbrido não serve para deixar o processo mais complexo, e sim mais inteligente e adaptado à sua realidade. Chegamos à conclusão. E o ponto mais importante é este: unir PMBOK, Scrum e Kanban não é modinha, e muito menos improviso. É a forma mais eficiente e moderna de lidar com ambientes de projeto que são, ao mesmo tempo, complexos, incertos, com múltiplos stakeholders, com uma enorme pressão por velocidade e com uma grande necessidade de controle. A metodologia híbrida existe para entregar o equilíbrio perfeito, a segurança do planejamento clássico, a velocidade da agilidade,
a transparência visual do Kanban, a adaptabilidade das iterações e o controle disciplinado do PMBOK. No final das contas, a nossa meta como gerentes de projeto é apenas uma: entregar valor com qualidade, no prazo, no custo e com aprendizado contínuo. E o modelo híbrido é hoje uma das melhores ferramentas para alcançar isso. Espero que esse guia prático tenha te ajudado a entender como implementar essa abordagem. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.